O corpo deste homem é tão grande que apenas um passo faz a terra tremer. Eles não acreditavam em terremotos, mas quando o jovem Hein andava, parecia que o mundo estava acabando. Todos estavam completamente astonhados. Ele ainda é jovem e pesa apenas algumas toneladas. Assim, sonhava em se tornar o líder supremo das artes marciais. No entanto, até mesmo um mosquito pousando em seu pescoço era suficiente para fazê-lo cambalear e cair. A queda de seu corpo gigante podia ser ouvida do outro lado do país. Ele é quem está causando os terremotos no Japão? Seu corpo é gordo e inútil, mas sabia que em algum momento alguém viria e destruiria todo o marim. O servo ingrato que apareceria é realmente incrível. Ele conseguiu unificar todo o marim. Seus pais também morreram no caos que ele causou. Portanto, alguém tão comum e fraco quanto ele foi aceito como discípulo por 6 mestres da seita principal. Eles estavam passando por um treinamento infernal, onde viver era pior do que a morte. Tentaram perfurá-lo vivo, tentaram congelá-lo vivo, tentaram fogo. Isso fortaleceu seu corpo. Tudo isso era o plano de seu mestre para que ele se tornasse muito poderoso. Então, ele foi enviado de volta no tempo para mudar o destino do mundo, mas nunca imaginou que acabaria no corpo gordo e inútil de Hun, incapaz de praticar artes marciais. De volta ao presente, ele estava sendo tratado por Zhang Song, enquanto Hyun pensava em como derrotar o servo ingrato da seita, que causaria todo o caos. Ele se lembrou que primeiro precisava obter o ginseng virgem antes do servo ingrato. O médico e o responsável pelos cuidados de Hyun continuaram discutindo sobre sua saúde. Ele não conseguia pensar direito, até que finalmente se lembrou de que o servo conseguiria o ginseng virgem em 6 meses. Ele precisava fazer algo agora. Ele imediatamente se levantou, dizendo a seu pai que precisava andar. Seu pai imediatamente chamou pessoas para trazer uma grande cadeira, a maior disponível. As pessoas, carregando a cadeira, precisavam ser as mais fortes, mas ele recusou porque queria andar sozinho. Ainda assim, seu pai imediatamente chamou os guardas para ajudá-lo, mostrando uma cena que fez os olhos do velho se umedecerem. Ele não andava sozinho desde os 10 anos. Nos dias seguintes, ele treinou muito, andando pelos pátios durante 1 mês. Mas esse corpo tonélico ainda não mostrava sinal de mudança. Ele até subiu na balança para checar. Nem mesmo um rebanho inteiro de porcos subindo fez com que ele se movesse um pouco. A corda do lado do porco até quebrou enquanto ele tentava lembrar o nome do servo que traria o caos. Seu vassalo estava tentando consolá-lo, dizendo que emagrecer não era algo que poderia ser feito da noite para o dia. Era necessário focar na dieta, reduzindo a ingestão de açúcar e aumentando a proteína, e então fazer exercícios para fortalecer os músculos. A situação do jovem mestre poderia levar muito tempo para se estabilizar, mas Hun não se importava. Ele só queria lembrar o nome daquele servo ingrato. Parece que Hun perdeu suas memórias sobre o servo quando reencarnou, mas de qualquer forma, ele apareceria na província de Anhui para procurar o ginseng virgem. Talvez ele pudesse encontrá-lo durante essa oportunidade. Pensando na cena onde o prenderia lá com sua força invencível, ele estava rindo, completamente satisfeito. Ele imaginou que, depois de lidar com ele, teria uma vida tranquila. Que sonho! Seu vassalo acha que ele deve ter enlouquecido, como um efeito colateral de emagrecer rápido demais. Ele ficou chocado com a mudança repentina e saiu correndo para chamar o médico. Ele imediatamente trouxe o velho Jiang correndo até ele, Jiang Su-yang, que aos 30 anos fez o exame de seleção para ser o médico pessoal do imperador. Ele passou por uma série de testes excelentes para se tornar médico. Ao mesmo tempo, aos 50, atingiu a iluminação e desenvolveu sua própria técnica médica. Este era seu salvador e a chave para torná-lo bonito com um corpo atlético. Ele perguntou se poderia preparar rapidamente vários tipos de remédios para emagrecimento. O homem, muito feliz, disse que isso realmente seria possível. Então, Hyun perguntou se poderia ser feito em 6 meses, mas levaria 3 anos para isso. Ele teria que se exercitar. En matou um mosquito no pescoço de seu médico, chamando-o de charlatão. No entanto, o médico pensou em um método para ajudá-lo a emagrecer rapidamente. Se ele não pudesse andar em terra, deveria andar debaixo d'água. Eventualmente, ele chegou a um riacho próximo. Os homens que o carregaram durante todo o caminho estavam exaustos. Hen lentamente se inclinou para entrar na água. Pensou que andar debaixo d'água relaxaria seu corpo. A pressão sobre seus ossos e músculos seria aliviada. De repente, ele escorregou e caiu na água profunda. Parecia que ele flutuaria.
graças ao seu grande ventre de balão. Mas de repente, ele afundou como um submarino, e seus vassalos ainda não haviam reagido, pensando que ele estava nadando feliz. Mas pouco seu vassalo sabia que ele era agora um submarino sem oxigênio. O vassalo achou que ele tinha potencial para se tornar um nadador profissional, até que outro vassalo o alertou de que este rio poderia ter uma queda mais acentuada do que o esperado, e ele poderia estar afundando como um submarino. O vassalo olhou para a água sem entender, mas agora percebeu que seu mestre estava se afogando. Ele entrou em pânico e correu para salvá-lo. Mas, basicamente, uma pessoa comum como eles não conseguiria carregar o corpo gigante de Han até a costa. Enquanto isso, o jovem Han começou a perder suas forças. Memórias de seu corpo aos 2 anos de idade surgiram claramente em sua cabeça. Ele teve que passar por coisas terríveis. Sua mãe morreu o protegendo. Naquele momento, uma garota o puxou para a costa, salvando sua vida. Muito obrigado! Obrigado! Eles finalmente voltaram para casa. O vassalo naquele momento estava enfrentando a fúria do pai de Hans. Mas depois de descobrir que tudo foi causado pelo médico, o homem, depois de quase ir para o outro mundo nas mãos do pai de Hans, explicou que o jovem estava triste após ser rejeitado e decidiu emagrecer. Então ele mencionou o método de emagrecimento subaquático, que era muito eficaz. Mas a irmã de Juan, a mulher que enviou sua criada para salvá-lo na cachoeira, disse que não era necessário ir tão fundo na cachoeira para emagrecer. Agora, no quarto de Juan, ele acordou novamente, vendo sua bela irmã mais velha. Ele não podia nem acreditar que aquela bela donzela era sua irmã. Claramente, ele era gordo e estúpido, mas tinha uma irmã tão bela, uma beleza excepcional. A criada da irmã perguntou se poderia ajudá-lo a se levantar. Juan achou que seria impossível para ela fazer isso sozinha, mas ela o ergueu facilmente e disse que não era nada demais. No dia seguinte, ele foi levado para o lugar preparado para seu treinamento de emagrecimento. Os servos estavam estranhamente alegres. Era estranho ver pessoas tão felizes em carregar alguém tão pesado quanto um mamute. Quando chegaram, todos estavam construindo para ele uma piscina pequena sob medida. Esta era claramente a ideia de sua irmã mais velha, para que ele não precisasse mais do perigoso riacho. Hyun achou isso um pouco estranho, mas assim que viu a piscina pronta, ficou empolgado. As pessoas sorriram ao vê-lo andar em direção a ela e até o parabenizaram por isso. Todos trabalharam duro por algo que parecia sem sentido. Como tudo isso poderia ser divertido? Então ele perguntou a seu vassalo sobre seu pai adotivo, o chefe da família. Aos olhos do vassalo, aquele velho musculoso parecia nobre. Então ele disse que o patriarca era o grande discípulo sênior que todos respeitavam, um símbolo de honestidade e virtude. Mas para Hyun, seu pai era apenas um velho idiota. O vassalo acrescentou que sempre que a fome chegava, ele abria seus armazéns e compartilhava comida e roupas com todos. Foi por isso que toda a cidade o respeitava. Hyun rapidamente percebeu que ele foi um fardo desde a infância. Ainda assim, mesmo se não fizesse nada, ser filho do patriarca significava que sempre teria comida e uma vida fácil e confortável. Ele soltou uma risada, deixando todos confusos. No dia seguinte, com a piscina terminada, ele pulou e fez enormes ondas por toda parte. Então, pediu ao seu guarda para trazer uma bola de pedra gigante para amarrar na perna para treinamento. O guarda fez como ordenado. Uma vez que foi amarrada à sua perna, o homem lançou a bola de pedra com toda a sua força, lançando-o ao ar. Esta piscina deveria ser rasa, mas ele caiu como o Titanic até o fundo. Lá, começou a praticar energia interna de uma maneira mais adequada para treinamento na água. Seus mestres haviam criado um método chamado Técnica de Cultivo do Coração de Energia Espiritual. Em vez de armazenar energia no núcleo, ele usava o coração. E em vez de veias energéticas, a energia se movia através dos vasos sanguíneos. Finalmente, ele conseguiu fazê-lo funcionar. A energia se espalhou pela água e ele pôde sentir a corrente e usá-la. Então, ele lançou o golpe mais forte da arte suprema de punhos do Shaolin, o punho místico de 100 pés, e atingiu a água com força suficiente para fazê-la entrar em caos. Depois disso, ele continuou treinando debaixo d'água como um louco, usando o conhecimento de sua vida passada para melhorar rapidamente. Em apenas um mês, ele dominou a técnica. Agora, era hora de voltar. Primeiro, ele precisava verificar quanto peso havia perdido. Então ele disse ao seu vassalo para trazer a balança. Se nem mesmo emagrecer funcionasse, como ele poderia enfrentar seu mestre novamente? Após uma longa espera, seu enorme peso havia diminuído um pouco. Desta vez, pelo menos, a corda não se quebrou. Ele riu de pura alegria. Seu vassalo admitiu que tinha duvidado dele antes. Agora, Ren precisava se tornar mais forte rapidamente para parar o servo causador de caos.
Então ele comeu tudo que viu e cultivou antes que a comida fosse totalmente digerida. Ele fez isso repetidamente. Então, 2 meses se passaram. Agora, no fundo da piscina, ele usou uma técnica de palmo que fez toda a superfície agitar. Seu vassalo não conseguia acreditar. Ele soltou. Como aquele porco arrogante poderia fazer algo assim? Nesse momento, alguém atrás dele perguntou quem ele estava chamando de porco. Era o patriarca, e ele estava furioso. Ele queria matar seu vassalo na hora, mas seu guarda pessoal disse aos soldados para levar o homem embora imediatamente. Não para puni-lo, apenas para deixá-lo descansar depois de todo o trabalho que ele havia feito para o jovem mestre. O vassalo chorou lágrimas de alegria. O rosto de seu pai se iluminou ao ver que seu filho havia usado uma arte de palma para fazer a água voar. Seu filho tinha verdadeiro talento marcial. Mesmo que quisesse que ele estudasse em vez disso, ainda apoiaria seu treinamento marcial. Então sua expressão se tornou séria. Ele pediu papel e tinta para enviar uma mensagem ao palácio. No dia seguinte, seu pai entregou-lhe o manual divino do céu. O rosto de Hyun ficou sério. Este era o manual que o próprio imperador havia dado. Só isso mostrava quanta influência seu pai tinha. Seu pai disse que recentemente havia dito ao imperador que Hyun começara a aprender artes marciais. Então o imperador pessoalmente escolheu o melhor manual do palácio para ele. O que Hyun não sabia era o quanto seu pai lutou por isso. O velho continuou enviando cartas ao imperador, perguntando se ele o havia esquecido. Tudo para pressioná-lo a dizer sim. Honestamente, parecia mais como um amante ciumento fazendo uma cena. Além disso, seu cunhado se tornou seu professor de artes marciais. Ele era Dem Chun-woo, o marido da irmã mais velha de Hyun. O cara se orgulhava de afirmar que sua escola era a mais famosa da província. Comparado à verdadeira habilidade de Hyun, ele provavelmente não era nada, mas Hyun não podia revelar isso ainda. Então ele não teve escolha a não ser se ajoelhar e aceitar seu cunhado como mestre. Seu pai ficou tão emocionado que quase chorou, perguntando quando seu filho havia se tornado tão respeitoso. Na verdade, Hyun apenas não conseguiu se levantar sem a ajuda de seu cunhado. Nos dias seguintes, ele treinou sob sua orientação e parecia uma tortura. Dem Chun-woo continua zombando dele e até o chamando de orca assassina. Isso deixava Hyun furioso e ele realmente desafiou seu próprio mestre, dizendo que provaria que já entendia os conceitos básicos. Dem Chun-woo achou que era uma piada e soltou uma risada tão alta que piorou a situação. Mas quando Hyun o provocou e perguntou se ele estava com medo, ele imediatamente aceitou a luta, selando sua energia interna para tornar as coisas justas. Ele ainda achava que isso não era o suficiente, então até amarrou seus próprios braços antes de começarem. Hyun usou sua técnica de combate. Era rápida e poderosa, embora seu corpo pesado ainda o atrasasse. Até seu cunhado ficou chocado. Como Hyun estava misturando estilos de luta com tanta naturalidade, Hyun sabia que sua força tinha limites, então precisou acabar rapidamente. Ele rapidamente derrubou seu cunhado. O homem implorou por misericórdia, mas Hyun ainda terminou desmaiando-o. Depois, ficou tão machucado que não conseguia nem se coçar e teve que pedir à sua esposa, a irmã de Hyun, para coçar sua cabeça. Ela não se importou porque Hyun estava indo muito bem. Ela sempre acreditou que ele era um gênio das artes marciais. Sua irmã mal conseguia esconder sua alegria. Outro dia, Hyun caminhou pela cidade. Ele nunca tinha visto as pessoas tão felizes. Comerciantes negociavam e crianças brincavam, o que o fez lembrar do passado. Os cadáveres cobriam as ruas naquela época. Todos viviam com medo e fome. O servo do caos havia destruído tudo e roubado sua paz. Agora, quando as pessoas viam Hyun, corriam em admiração. Elas não podiam acreditar que o jovem mestre realmente estava caminhando com suas próprias pernas. Em pouco tempo, começaram a lhe entregar presentes, até comida. Ele só havia saído para dar uma caminhada, mas os moradores continuaram lhe oferecendo comida, até que ele se sentiu mais pesado e pesado. Eles eram tão gentis que ele não conseguia se recusar. Isso apenas o deixou mais determinado a salvar o mundo das artes marciais. Pessoas tão boas não mereciam morrer. Então, ele notou um artista marcial o observando escondido. O homem ficou surpreso que o garoto gordo o notou. Mas Hyun de repente apareceu atrás dele e tentou falar. Surpreendido, o homem atacou com toda a força e lançou Hyun para longe. O cara claramente não era um lutador comum. O impacto desmaiou Hyun, e o atacante usou essa chance para fugir. Quando Hyun acordou, estava furioso e queria matar o homem que o atingiu. As pessoas nas proximidades perguntaram se ele estava bem, e ele agiu como se nada tivesse acontecido, embora visivelmente estivesse machucado. Isso apenas o motivou ainda mais a
se tornar mais forte. Ao mesmo tempo, seu pai e sua irmã estavam conversando. Seu pai queria arranjar um casamento para que Hyun pudesse se tornar um general famoso, mas sua irmã achava que ainda era muito cedo. Eles imaginaram que a mudança repentina de Hyun vinha do rompimento de seu noivado com a filha de Namgun, uma garota que nunca quis casamento e apenas queria seguir seu próprio caminho nas artes marciais. Mesmo assim, o pai de Hyun queria pedir a mão dela novamente. Logo, homens da família Namgung já estavam nas proximidades, tentando pensar em uma maneira educada de rejeitá-lo. Enquanto isso, Hyun foi ao distrito dos mendigos para perguntar sobre o ginseng virgem. Ele procurou por muito tempo e não encontrou nada. Alguém lhe disse que fazia mais de 20 anos que os mendigos haviam desaparecido da área, desde que o patriarca construiu casas para eles. Hyun também queria informações sobre o tesouro do estado, mas agora não tinha ideia de onde os mendigos haviam ido. Ao mesmo tempo, o Sr. Namgung estava no escritório provincial analisando os registros de Hyun por causa da proposta de casamento. Um mendigo explicou que Hyun era um filho adotivo especial, então nenhum negócio envolvendo-o poderia acontecer sem permissão do escritório central dos mendigos. Eles haviam marcado Hyun como de rank celestial porque ele era filho do patriarca. Como o outro lado era rico e poderoso, Namgung imediatamente jogou um monte de moedas e disse que pagaria qualquer valor. Ainda assim, não foi o suficiente porque não podiam quebrar as regras da rede de mendigos. Ele tirou um anel, o selo do imperador. Quem o possuísse teria a proteção da família Namgung. Era mais valioso do que qualquer medida de dinheiro. Naquele momento, Hyun chegou ao quartel-general dos mendigos, mas o lugar parecia elegante demais para pertencer a mendigos. Um guarda até o chamou de gordo e disse para ele sair porque um convidado importante estava dentro. Hyun o ignorou e tentou entrar, dizendo que era filho do patriarca. O guarda respondeu dando-lhe um soco na cara. Após o insulto, Hyun ficou realmente irritado e se preparou para se vingar, dessa vez com um soco dele. Depois que Namgung entregou o anel, o mendigo finalmente deu a Hyun as informações dele. Ele estava prestes a lê-las quando uma luta irrompeu do lado de fora. Hyun estava se envolvendo em uma briga com o guarda e o homem teve que admitir que subestimou o cara gordo. Como alguém tão pesado poderia se mover tão rápido? Hyun disse que estava usando a espada do céu infinito. Mas com a habilidade inferior do guarda, não importava. Hyun disse que tudo que queria era um pedido de desculpas e deixaria assim. Em vez disso, o homem ficou ainda mais irritado depois que Hyun insultou o clã Namgung. No momento em que o guarda desembainhou sua espada para ameaçá-lo, Hyun o derrubou em um movimento. Tudo o que se seguiu foi o grito do homem. Mesmo assim, Hyun o puxou de volta e disse que o ensinaria algumas maneiras. Então ele começou a dar tapas no guarda, até que alguém gritou de cima para ele parar. Essa pessoa rapidamente pousou entre eles. Hyun deu um passo para trás, mas o recém-chegado não planejou deixá-lo sair. Hyun percebeu imediatamente que ele usava uma arte marcial brutal, então sabia que precisava detê-lo primeiro. Com seu corpo pesado, um confronto direto contra aquele estilo era arriscado. O estilo brutal aumentava o poder explosivo através da rotação, e Hyun queria usar a rotação reversa para anulá-lo. Então percebeu que o homem à sua frente era seu antigo mestre e perdeu o foco. Este era o mestre da espada de sua vida passada. Então Hyun conhecia bem aqueles movimentos. Mesmo assim, ele ainda foi derrubado. O homem percebeu que esse garoto gordo não era comum quando Hyun dispersou a força do punho místico de relâmpago explosivo. Enquanto Hyun tentava se levantar, seus olhos queimavam com intenção de matar. O homem notou e se moveu em direção a ele, mas os subordinados de Hyun correram para protegê-lo. Logo depois, Hyun desmaiou novamente. Só então o chefe da divisão dos mendigos saiu do prédio e percebeu que o garoto gordo à sua frente era o filho adotivo do patriarca. Ele correu e gritou: "Quem se atreve a ferir o filho do chefe assim?" Imediatamente todos voltaram olhares odiosos para o jovem Namgun, que de repente parecia impotente. Ele olhou para seu pai e naquele momento entendeu tudo. Ele rasgou o arquivo de informações de Hyun. Era inútil agora e sabia que teria que enfrentar a fúria de seu pai. Se não fosse o futuro genro de Haiwon, ele já teria sido punido. O chefe da divisão dos mendigos se prostrou para se desculpar e toda a confusão continuou a piorar. Então, o mendigo disse a Namgung que ele também deveria se ajoelhar e pedir desculpas. O homem à sua frente era respeitado até mesmo pelo imperador. Ao ouvir aquele nome, Namgung imediatamente entrou em pânico e se ajoelhou para implorar por misericórdia. Mas o pai de Hyun ainda estava furioso. Quem quer que ferisse seu filho favorito pagaria com a vida.
Então, Hyun saiu pela porta parecendo um pouco estranho. Aparentemente, sua irmã havia forçado aquele penteado nele para fazê-lo parecer mais bonito. O chefe da divisão dos mendigos ficou impressionado ao ver Hyun andando bem depois de ter levado um golpe do filho de Namgung. Hyun foi direto ao chefe da família Namgung e o cumprimentou. Então ele disse ao filho de Namgung que ele era seu tio. Mesmo tendo apenas 17 anos, Hyun esperou por esse momento por muito tempo porque esse cara havia sido seu mestre em uma vida passada. Então ele o esbofeteou repetidamente. Doiam, mas Hyun não se importava. No futuro, esse homem se tornaria o Rei da Espada, um dos 6 santos da seita principal. Por enquanto, Hyun finalmente obteve um pouco de vingança ao apertar sua bochecha e fazê-lo chamá-lo de tio. Mesmo assim, ele estava genuinamente feliz por vê-lo novamente. Ele estava tão emocionado que até chorou, embora parte daquela alegria fosse finalmente conseguir a vingança. Por que você está me intimidando? Depois disso, todos se sentaram para conversar. Namgung ainda não havia descoberto como rejeitar o contrato de casamento, mas Hyun calmamente o recusou. Ele disse que estava ocupado treinando para salvar o mundo, então este não era o momento certo para casar. Ele até apontou que o noivado havia sido forçado por uma velha promessa sem que nenhum dos lados concordasse. Para ele, o casamento poderia esperar. Ouvindo isso, seu pai ficou atônito. Jun falou sobre um mundo marcial cheio de bandidos, ladrões e mercenários fazendo o mal, claramente lançando indiretas para Namgung e o grupo dos mendigos. Eles puderam apenas permanecer em silêncio. Ninguém discutiu com ele. Então, Hyun se levantou e disse que a questão do casamento estava resolvida, já que ambos os lados concordaram. Então ele chamou o chefe dos mendigos, dizendo que precisavam de uma conversa. Ele ainda queria informações sobre o ginseng virgem. Precisava aprender sobre o estado atual de Marin e os antigos mestres atrelados a seu sangue. Ele queria se vingar pelo que eles fizeram. Ele planejava fazê-lo sofrer a mesma dor que ele passou em sua vida anterior, e isso custaria caro. Um olhar cruel encheu seus olhos, enquanto ele percebeu que era finalmente hora de aceitar um discípulo. De volta à piscina, seu vassalo lhe disse para voltar ao quarto e descansar. Hyun mal se importou até que sua irmã chegou com sua criada e lhe disse a mesma coisa. Ele precisava descansar. Seu guarda então percebeu a mulher com o rosto inexpressivo ao lado dela e instantaneamente se apaixonou por ela. Para ele, ela parecia um sonho em 2 pernas. Sabendo que ele planejava entrar no mundo Muran, sua irmã perguntou se ele havia esquecido o que aconteceu com sua mãe. Ela morreu por causa de negócios inacabados lá. Hyun simplesmente perguntou se ela realmente achava que ele ainda era fraco e não confiável. Isso a pegou de surpresa. Ele prometeu que nada semelhante aconteceria novamente com seu clã, porque ele nunca deixaria. Ouvindo isso, sua irmã sorriu, feliz que ele não era mais uma criancinha. Ela acariciou gentilmente a cabeça de seu jovem mestre gordo, dizendo que ele realmente cresceu muito, principalmente para os lados. Porque sua doce irmã estava agindo tão gentilmente com ele? Tudo isso parecia estranho, ou talvez isso fosse apenas como a família deveria se sentir. Depois disso, muito tempo se passou. Então a água da piscina começou a borbulhar enquanto alguém brotava dela. Essa pessoa declarou que o momento finalmente havia chegado, e o vassalo correu avisá-lo para ter cuidado. Hyun estava finalmente prestes a se transformar. Nosso herói se transformou em um homem magro e flácido. Veja só. Oh não, sério, o inverno chegou e retornamos ao palácio de seu pai. O velho lhe disse para não sair parecendo tão magro ou o vento poderia carregá-lo. Ainda assim, Hyun estava saindo porque precisava treinar o filho de Namgung. Então ele se levantou, disse que visitaria seu tio em Anhui e começou a fazer malas. Ele estava feliz por finalmente ter um pouco de liberdade e esperava sair sem ser notado. O que ele não sabia era que uma enorme carruagem estava sendo preparada para ele, com mais de 20 guardas do lado de fora. Todos pareciam prontos para partir, mas para ele eram apenas peso morto. Então ele elaborou um plano. Ele chamou todos para bebidas e anunciou que partiriam no Mituzinondoshi. Dia seguinte. Em vez disso, sua irmã planejou se despedir, mas quando ela ouviu a voz de seu irmão misturada com um monte de homens embriagados, decidiu esperar do lado de fora. Enquanto isso, os guardas foram drogados por Hyun, não com álcool, mas com algo que espalhou sua energia interna. Eles não se moveriam até amanhã. Era um veneno paralisante que seu médico havia lhe dado para emergências. Ele estava prestes a sair quando sua irmã se aproximou. Ela o abraçou e lhe disse para ficar seguro e não se esforçar demais e voltar para casa a qualquer momento se estivesse cansado ou assustado. Ela e seu pai estariam sempre esperando. Então ele pegou o melhor cavalo do imperador dos estábulos
estábulos e começou sua viagem. No dia seguinte, ele chegou a uma pequena vila, mas os moradores ainda o olhavam como se fosse uma espécie de criminoso. Na melhor das hipóteses, um ladrão de galinhas. Então ele se passou por um oficial do clã U, alegando que estava procurando algo para o filho de seu mestre. Perguntou se alguém tinha visto uma pedra brilhante vermelha na montanha. Os aldeãos estavam confusos, até que um velho disse que havia visto aquela luz ao pôr do sol enquanto caminhava pela montanha. Parecia um raio vermelho refletindo no sol da tarde. Ryun rapidamente perguntou como o lugar se chamava. Montanha Pagoda. Mas o velho avisou que não deveria ir. Pertencia ao clã Nove Dragões, e eles não eram bandidos normais. Eram selvagens. Isso apenas convenceu Ryun de que ele estava no lugar certo. Então pediu ao velho que o guiasse até lá. O homem estava assustado no começo, mas depois que Ryun implorou com aquele rosto quase em lágrimas, ele cedeu. Os dois se dirigiram para a floresta. Quando se aproximaram, Ryun se recusou a arriscar a vida do velho. Ele apenas pediu direções, e o homem apontou o caminho. Ryun prometeu que ele seria recompensado ao pôr do sol. A luz vermelha apareceu. Era o ginseng virgem. Ryun se moveu em plena velocidade, cruzando o riacho, pensando que se fosse descoberto, lutar debaixo d'água lhe daria a vantagem. Finalmente, ele alcançou a fortaleza dos Nove Dragões. Ele queria evitar uma luta direta, então espalhou sua energia espiritual para procurar o ginseng virgem. Em vez disso, encontrou um bandido agredindo uma mulher, e quando seu filho começou a chorar, o bandido se virou para a menina. Por um segundo, Ryun hesitou, mas então ele interveio. Em um instante, o bandido caiu morto no chão. Ryun não tinha intenção de interferir, mas uma vez que viu a mãe e a criança, decidiu levar aquilo até o fim. Mais guardas saíram de uma cabana próxima. Nosso herói flácido colocou todos eles para dormir silenciosamente. Depois de arrastá-los para uma cabana, ele encontrou vários outros aldeões trancados lá dentro. Não havia como deixá-los para trás. O problema era que eles estavam aterrorizados e eram difíceis de controlar. Então ele colocou a mãe da criança no comando e rapidamente fez um plano. Quando um guarda entrou na cabana, procurando por seus homens desaparecidos, viu todos eles adormecidos e instantaneamente percebeu que os prisioneiros haviam feito algo. Ele abriu a boca para gritar, mas o homem flácido cortou seu pescoço e o mandou para dormir junto com os outros. Agora o plano poderia começar. Primeiro alvo, o posto principal de guardas. O homem flácido atravessou a área em um piscar de olhos e se posicionou abaixo da torre. Uma tocha estava em uma mão. A outra mão segurava um golpe cheio de poder. Derramando energia espiritual nela, ele atingiu o posto com toda a força que tinha, derrubando toda a torre de guarda junto com o homem a postos. Ninguém viu isso vindo. Então lembraram que era o sinal. Todos tinham que evacuar e correr. Ao mesmo tempo, uma figura disparou em velocidade insana. O homem de pele flácida com uma tocha correu para acender uma das cabanas. Esta noite, ele pretendia transformar o lugar em caos. Em uma cabine próxima, vários bandidos dormiam. Eles acordaram de repente com um brilho intenso. Múltiplas cabines já estavam pegando fogo. Heights apareceu em sua porta, anunciando ousadamente que ele era quem estava colocando fogo. O homem de pele solta queimou aquela cabine também. Então, ele continuou correndo e ateando mais prédios enquanto evitava lutas prolongadas. Em pouco tempo, um grupo de bandidos o avistou. Seu melhor movimento era correr, mas outro homem o cortou. Raitan desviou do ataque e nocauteou o homem imediatamente. O homem de pele solta não podia ser parado. Como um relâmpago, ele atravessou a vila naquela noite. 2 guardas estavam postados no portão. Uma pequena pedra lançada chamou sua atenção. Um se abaixou para pegá-la, então viu um brilho intenso atrás dele. Só então o idiota percebeu que o lugar que estava segurando estava em chamas. Ambos os guardas correram em pânico para ajudar. Todos que se escondiam perto do portão aproveitaram aquela chance para escapar. A mãe da garota só podia rezar para que o guerreiro que o salvou sobrevivesse. Então, ela correu com todas as suas forças em direção à liberdade. Nosso senhor de pele solta continuou correndo pelo acampamento, tentando chamar toda a atenção para si mesmo, mas sua energia logo começou a se esgotar. Só então ele notou alguém ao seu lado, já pronto para atacar. O atacante era tão rápido que Huen não teve tempo de evitar. O golpe atingiu o homem de pele solta e o lançou a vários metros de distância. A rocha quis saber quem era o intruso, mas quando o senhor de pele solta ficou em silêncio, mais inimigos se reuniram em volta e até zombaram de suas bandagens, perguntando se ele estava escondendo um rosto feio. Guardas inundaram de todos os lados, e o último golpe causou danos sérios. A rocha disse a seus homens para apagarem o fogo, enquanto ele tentava recrutar o senhor de pele solta. Hien sentou-se, ganhando tempo para
restaurar sua energia espiritual. Ele permaneceu sentado, recuperando o fôlego. Encontrar lutadores fortes e rápidos dispostos a se tornarem bandidos não era fácil. Enquanto o líder continuava falando, começou a se perguntar sobre o comportamento estranho do homem. Esse homem realmente estava meditando no meio de tudo? Logo, Hugh recuperou sua energia espiritual, tornou-se aterrador e perguntou por que um lobo serviria a algum cachorrinho. Isso fez com que o líder ordenasse imediatamente a seus homens que atacassem, correndo como se quisessem esmagá-lo vivo. Após um único golpe, sua máscara caiu e os homens viram seu rosto escondido sob toda aquela pele solta. A luta continuou. Hyun era incrivelmente rápido. Embora os bandidos não fossem especialmente fortes, trabalhavam bem juntos. Ao combinar seus ataques, eles finalmente conseguiram alcançar o senhor de pele solta e derrubá-lo no chão. Mesmo um leão pode cair quando muitas hienas o atacam. Percebendo que não tinha escolha, Hyeon mudou seu estilo. Seu corpo ficou mais leve e errático. Em seguida, ele usou o passo imortal dos 8 bêbados para deslizar pelos guardas com facilidade. Mesmo o líder ficou chocado com aqueles movimentos. Então, Hyeon mudou novamente e usou a técnica de voo sem sombra. Ele disparou em direção ao líder como um relâmpago. Eles trocaram golpes em um instante, mas Han sabia que não era suficiente. O líder não morreria com isso. Com seu poder esgotado, sua única escapada era pular do penhasco. Enquanto caía, admitiu que ainda não era forte o suficiente para derrotá-los todos. Mesmo assim, Han jurou que voltaria e cortaria todas as suas cabeças. Ele desapareceu sobre a borda enquanto levantava seu dedo do meio. Isso deixou a rocha encarando com fúria atrás de seu tapa-olho. Ele ordenou a seus homens que fossem recuperar o corpo do senhor de pele solta debaixo do penhasco. Mas um de seus homens correu com más notícias. Os reféns tinham sumido. Isso deixou o líder careca ainda mais irritado, e agora ele queria que o senhor de pele solta estivesse morto ainda mais. Enquanto Hyun caía do penhasco, ele mergulhou de cabeça. Ele tinha apenas um objetivo: atingir a água o mais suavemente possível. Girando para baixo como uma broca, seu verdadeiro medo era se chocar contra o fundo com toda a força acumulada daquela grande queda. Ele conseguiu desacelerar, mas logo algo começou a puxá-lo para mais fundo. Mais uma vez, ele afundou como uma pedra. Depois que a corrente o arrastou por um longo tempo, ele finalmente foi levado para uma caverna do outro lado. Ele só queria descansar depois daquela luta brutal. Mas a energia em seu coração de repente reagiu a algo próximo. Ela o impeliu para frente. Logo, ele percebeu o que era: o ginseng virgem. Depois de nadar mais fundo pela caverna, Hyun ficou chocado com o que encontrou. Bem na sua frente estava o ginseng virgem, emitindo uma forte aura. Ele ficou tão feliz que quase chorou. Então ele lembrou do mendigo dizendo que seria fácil encontrá-lo. Se ele visse aquele cara novamente, poderia queimá-lo por essa mentira. Sem perder mais um segundo, ele correu e arrancou o ginseng com as mãos nuas. Este realmente era o ginseng virgem lendário, e agora pertencia a ele. Ele até verificou ao seu redor, como se talvez isso fosse algum tipo de truque. Mas não, ainda ensopado e pesado como sempre, ele devorou o ginseng imediatamente. Sua energia espiritual começou a aumentar. A sensação era tão boa que ele continuou comendo sem parar. Então, ele se sentou para cultivar, emocionado por finalmente poder se elevar acima de todos que o desprezavam. De volta à vila, o vassalo de Hyun estava tentando rastreá-lo, mas como Hyun usou um nome falso, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio dele. O motivo de estar aqui voltava para a mansão do patriarca. Enquanto dormia, o pai daquele homem gordo e irritado invadiu a porta gritando. Vendo o vassalo dormindo, o homem começou a bater nele e disse que o faria dormir para sempre. Foi por isso que o vassalo acabou aqui na vila, procurando por Hyun. Após um tempo, ele encontrou o cavalo do homem gordo e desesperadamente perguntou a um menino onde seu dono tinha ido. Assim que soube que Hyun tinha ido para a montanha Pagoda, onde os bandidos viviam, começou a chorar ainda mais, apenas imaginando seu mestre sendo espancado por criminosos. Ele correu em pânico. Em outro lugar, na floresta congelante, enquanto a chuva caía, os aldeões que sobreviveram estavam apressando-se em direção à vila mais próxima. Alguém esperava escondido nas proximidades. Era o cara que trouxe Hyun aqui, agora mostrando a eles o caminho de saída.
A mulher agradeceu por ajudá-los. O velho perguntou se ela tinha visto um jovem envolto em bandagens. Ele se referia ao seu salvador, e ela sabia que ele ficou para enfrentar os bandidos da montanha sozinho. Perto da cachoeira, os bandidos estavam furiosos porque ainda não conseguiam encontrar o homem de pele. Solta. Então, um deles apontou para as quedas. Um homem saiu da água dizendo que quase se afogou. Os bandidos não conseguiam entender como ele saiu do meio da cachoeira, mas o homem disse que os salvou do trabalho. Ele estava prestes a procurá-los de qualquer forma. Nenhum deles sabia quem era esse homem. Agora, alisando o cabelo, ele perguntou se não estavam procurando por ele. Ainda assim, eles encararam em branco. A aparência de Ken havia mudado tanto que eles não o reconheceram. Mal podiam chamá-lo de homem de pele solta. Frio e calmo, Hyun disse a eles que entregassem suas roupas. Quando se recusaram, ele desferiu um chute direto na cabeça de um homem. O golpe derrubou-o de uma vez e ele nem usou mana. O resto parou, tremendo de medo, enquanto Hyun se queixava de que suas novas roupas já estavam sujas. Então, ele precisava de mais. Ele disse isso enquanto encarava os homens que sabiam que estavam prestes a perder suas roupas. Logo, eles estavam de pé apenas de roupas íntimas, tremendo de frio. Ken agarrou sua nova arma e decidiu testá-la. Os bandidos tremendo nem perceberam o que estava por vir. Em um instante, uma cabeça voou limpidamente. Hyun riu e perguntou se eles realmente iriam ficar ali, esperando para morrer. Eles imediatamente imploraram por misericórdia, mas Hyun se recusou. Ele já havia prometido levar todas as suas cabeças. Eles correram em terror, mas era tarde demais. A caçada começou naquele dia. Todos os que estavam debaixo da montanha foram eliminados. Ninguém escapou de Hyun. Depois, ele notou que suas roupas estavam sujas novamente. Então, ele foi até a margem do rio para se limpar. Então viu seu reflexo na água e ficou chocado. O homem de pele solta tinha sumido. Agora ele parecia incrivelmente bonito. Ele rapidamente percebeu que era o ginseng virgem que o havia mudado tanto. Ele estava tanto feliz quanto envergonhado com seu novo rosto. Agora ele parecia tão belo quanto sua irmã. Mas gritos de repente o interromperam. Eles vinham do topo da montanha. Lá, o velho guia estava sendo torturado por bandidos. Os sobreviventes haviam sido capturados novamente. O guia se recusou a contar qualquer coisa sobre o homem de pele solta e estavam prestes a chicoteá-lo novamente. Então, um bandido notou algo e perguntou por que um homem estava apenas parado na neve, assistindo-os. Kyung se agachou e fez um movimento estranho. Os bandidos se perguntaram se ele realmente estava pegando neve com a mão. Talvez quisesse brincar, mas a bola de neve que ele lançou atingiu como uma bomba. Vários bandidos caíram ao mesmo tempo, abatidos apenas por bolas de neve. Qualquer um que ainda tentasse resistir era cortado em uma velocidade ofuscante. Os bandidos mal podiam acompanhá-lo enquanto ele corria para cima e depois os despedaçava na descida. Quem sobrevivesse ao primeiro ataque seria acabado pelo ataque do Destruidor da Lua. Apenas um homem sobreviveu. Hyun perguntou se ele estava com medo dele, mas ninguém ali sabia mais quem ele era. O velho tossiu de dor. Lembrando-se da bondade do homem em guiá-lo pela montanha, Hyun queimou de raiva. Ele perguntou se esse homem fez isso, e o sobrevivente imediatamente mentiu. Hyun respondeu com um golpe de lanterna e o partiu ao meio. Os sobreviventes imploraram a Hyun para poupá-los, mas ele não veio por eles. Ele veio para salvar o homem que o ajudou. O guia finalmente percebeu quem estava diante dele. Hyun disse para eles voltarem para a vila. Vendo que o guia não conseguia nem falar, Hyun enviou energia espiritual para seu corpo e queimou a ferida. Foi um tratamento brusco, mas era tudo o que ele podia fazer naquele momento. Ele perguntou se alguém poderia carregar o guia, então ordenou que seguissem para a vila e que não olhassem para trás. Eles obedeceram de imediato. Ele então jurou trazer a punição do céu sobre os bandidos da montanha. No portão da vila dos bandidos, os guardas se perguntavam por que o trovão estava rugindo em um dia claro de inverno. Segundo depois, um deles foi decapitado tão rápido que nem percebeu que estava morto. O outro morreu no mesmo golpe. Heman respirou fundo e rugiu para o líder careca sair e lutar. Ele planejou não ter misericórdia com essas bestas. Qualquer coisa em seu caminho seria cortada. Ele atravessou os bandidos como se fossem nada, derrubando vários de uma só vez com facilidade. Hoje, Haim pretendia apagar todo este clã. Qualquer um que assistisse só podia tremer de medo, porque sabia que eram os da próximos. Então, uma flecha quase atingiu Haim. O grupo do líder careca havia chegado. Era exatamente o que Haim queria.
Agora ele tinha que lutar com ainda mais habilidade do que antes. O timing era perfeito. Uma voz familiar soou. O vassalo selvagem havia chegado com homens para esmagar o acampamento dos bandidos. Os guardas atacaram os bandidos e o vassalo também lutou bem. Ele realmente conseguia se virar. O líder careca chamou seus homens para se posicionarem e lutarem, mas ele mesmo optou por correr. Hyman não tinha intenção de deixar aquele verme escapar. O homem careca não podia acreditar que seu perseguidor ainda estava atrás dele e ainda não reconhecia o novo rosto de Hyman. Então, ele viu aquele dedo do meio levantado e, de repente, se lembrou de tudo. Seu medo só aumentou. Ele ficou horrorizado. Como alguém poderia se tornar tão forte em uma noite? Agora ele entendia o poder avassalador de Jaime. Ele caiu de joelhos e implorou por misericórdia. Ele ofereceu mulheres e comida, até ouro. Mas Rheon perguntou se os bandidos tinham mostrado misericórdia a mais alguém hoje. Ele o estava punindo em nome do céu. Então, Rheon fez o que veio aqui para fazer. Nesse instante, o vassalo chegou e perguntou se ele estava bem. Mas não percebeu que o homem à sua frente era seu jovem mestre. Em vez disso, ele perguntou onde Rheon estava. Depois, começou a divagar sobre quão tola a família era, chamando o jovem mestre de rude, como seu pai, feio, de mau humor e dizendo que costumava comer como um boi. Hyun considerou brevemente matar seu próprio vassalo, mas assim que o vassalo soube que esse realmente era seu jovem mestre, sua atitude mudou rapidamente. De repente, Hyun estava incrivelmente bonito. Eles precisavam voltar rápido antes que o patriarca o matasse. Mas Hyun ainda tinha assuntos não resolvidos com o servo do caos. Então, o vassalo puxou o chicote divino que usara quando era um inspetor. Rheon não tinha planos de se submeter a isso. Então, ele tentou fugir. O mordomo o pegou com o chicote e o arrastou de volta. No caminho, Hyun atacou o vassalo, que bloqueou o golpe. Todos ficaram chocados. Após apenas alguns meses, o jovem mestre se tornara tão forte que poderia pressionar um ex-inspetor. Um golpe contra a defesa do homem o empurrou vários passos para trás. Mas então, Hyun foi pego de surpresa por um ataque por trás. Os vassalos tinham que seguir a ordem do patriarca. A luta estava prestes a atingir seu pico, e todos estavam muito sérios. Bem naquela hora, o velho apareceu. Ele agradeceu a Hyun por salvá-los e disse que os prisioneiros haviam escapado em segurança desta vez. Eles estavam profundamente gratos. Hyun tinha salvado muitas pessoas. Enquanto ele estava distraído dizendo adeus, o vassalo silenciosamente o amarrou e o arrastou embora enquanto Han gritava o tempo todo. Então, o vassalo o nocauteou para carregá-lo com mais facilidade. Ele também pediu a todos que mantivessem em segredo o que Hun havia feito. Como Huang usou um nome falso, eles deveriam deixá-lo assim. Um prego que se destaca é martelado para baixo, e muita atenção só traria problemas. Algum tempo depois, de volta à caverna, o ginseng virgem tinha desaparecido. O servo do caos veio à procura dele e ficou tão furioso com o roubo que quase matou seus próprios homens. Ele ordenou que encontrassem o ladrão imediatamente e exterminassem toda a família daquela pessoa. O item desaparecera e agora ele estava em fúria. Achadores ficam com o que encontram, perdedores choram. Quando Rheon finalmente acordou, percebeu que tinha perdido a chance de rastrear o servo do caos na caverna do ginseng. Mesmo assim, quando a segunda criatura, o caracol milenar, aparecesse, ele teria outra oportunidade. Não muito depois, chegaram na cidade de Hefei. Era enorme e vibrante, e o comércio ali não se parecia em nada com o de sua cidade natal. Havia até lugares construídos para visitantes. Assim que Huang saiu da carruagem, se encontrou no portão do imperador. Os guardas o detiveram enquanto ele tentava entrar, mas então alguém lhes disse para abaixarem suas armas. Era seu pai, que estava esperando ali. Vendo como o velho parecia preocupado, Hyun tentou retornar aquele afeto, mas foi ignorado porque seu pai não o reconheceu. Em vez disso, seu pai começou a bater no vassalo por ousar mentir na carta, já que Hugh deveria estar com ele. Só depois de ser atingido, o homem finalmente deixou escapar que o cara bonito ao seu lado era seu amado. Filho. Seu pai olhou para Hyun e então voltou a bater no vassalo. Não havia como aquele jovem bonito ser seu filho. Então, Hyun o chamou de pai. O velho congelou ao ouvir a voz e perguntou se realmente era seu querido filho. Ele ainda não podia acreditar em seus olhos. A notícia disso rapidamente chegou ao castelo Namgung.
O capitão do esquadrão informou que o público fora informado de que o vassalo do velho resolvera todo o problema, mas a verdade era que Ryun sozinho havia aniquilado todo o clã. Isso impressionou e intriga o velho Namgung, embora ainda perguntasse se o capitão poderia ter visto errado. O capitão acrescentou que trazer Ryun de volta exigiu que todos trabalhassem juntos para segurá-lo. Então, o patriarca da família interveio, dizendo que seu filho estava apenas sendo teimoso. Ryun era o futuro herdeiro de um grande clã, nascido com talento marcial. Além disso, ele havia emagrecido e se tornado um jovem bonito. Em resumo, seu filho estava ignorando a verdade e confiando em fofocas. Foi por isso que ele duvidou disso. O patriarca então declarou que cuidaria pessoalmente do casamento de Ryun a partir de agora. Logo depois, os patriarcas se encontraram com Sin Yan no centro. Como ele era o que estava sendo discutido, o pai de Ryun disse que o garoto deveria fazer os exames de artes marciais. Mas o patriarca Namgung cortou, dizendo que esse tipo de caminho, por mais talentoso que Ryun fosse, só o tornaria um general. O pai de Ryun perguntou o que ele tinha em mente então. O velho disse que, sob o mestre certo, Ryun poderia se elevar acima de um general e se tornar um líder que salva a nação e deixa seu nome na história. As palavras salvar o país acenderam uma chama em Ryun. Seu pai, aturdido, perguntou se um mestre tão grandioso realmente existia. Namgung disse que eles não precisariam procurar por um. Ele planejava ensinar o garoto ele mesmo. O patriarca aposentado do clã Namgung, a espada do rei, Namgung Chung Shin. Ryun rapidamente percebeu que o velho o queria por causa do que ele havia realizado. Ele também sabia que esse clã era muito materialista, mesmo sendo poderoso e respeitado. Mesmo assim, Ryun viu isso como uma enorme chance de se tornar mais forte e passar um tempo longe do clã Wu. Isso, é claro, se seu pai concordasse. Um momento depois, seu pai já estava fungando depois de ouvir que Ryun queria se tornar discípulo de Namgung. Mas o ancião Namgung claramente já havia se insinuado na cabeça do velho, então as coisas se acalmaram rapidamente. O pai de Ryun disse que se sentia aliviado ao ouvir que Namgung supervisionaria seu filho, especialmente agora que ele tinha que ir ao imperador. Confuso, Namgung perguntou o que o imperador queria. Talvez ele estivesse pensando em escolher o próximo governante e quisesse seu avô por perto. Namgung imediatamente o bajulou, dizendo que isso apenas provava o quão confiável ele era. O velho o absorveu como um tolo. Kun, enquanto isso, já estava cansado de toda essa conversa de velho. Mais tarde, eles estavam de volta ao portão do imperador para se despedir. Seu pai, em lágrimas, disse para ele ouvir seu tio e treinar duro. Então veio o habitual exagero protetor, comer todas as refeições corretamente, 2 vezes por semana e assim por diante. Por fim, começaram a partir, e Ryun sentiu-se aliviado por aquela cena estranha finalmente estar terminando. Porém, esse alívio não durou muito. Antes de ir, seu pai e o vassalo lhe fizeram uma última onda dramática, da maneira mais embaraçosa possível. Ryun ficou completamente mortificado, embora estivesse claramente feliz por ser cuidado assim. Então, seu tio o chamou, e Ryun virou-se de imediato. O patriarca Namgung simplesmente disse para que ele seguisse. Ryun imaginou que o verdadeiro treinamento estava prestes a começar. Eles caminharam pela cidade, cumprimentando as pessoas ao longo do caminho. Não demorou muito para Ryun perceber quão popular o patriarca era. Por onde quer que passassem, as pessoas se curvavam e o cumprimentavam com profundo respeito. No entanto, o que mais impressionou Ryun foi a enorme escala da cidade do clã Namgung. Guardas estavam de guarda em todos os lugares, mas assim que viram seu líder, se afastaram. Namgung o conduziu para cima. Logo estavam indo para o topo da muralha do castelo. Ryun ficou maravilhado com a vista. Então, o velho de repente começou a flutuar. Han percebeu que a espada-rei estava usando passos aéreos, algo que nem mesmo seu próprio mestre conseguia fazer. Após um tempo, o velho pousou no topo de uma estrutura de madeira e virou-se, dizendo a Ryun para subir também. Ryun poderia ter usado a arte de movimento da seita dos mendigos para chegar lá com a mesma facilidade, mas rapidamente adivinhou que o rei da espada não iria gostar disso. Ele provavelmente explodiria e perguntaria por que Ryun estava misturado com aqueles bastardos da seita dos mendigos. Então ele escolheu outro método. Ryun pulou em direção ao patriarca e pousou, bem na sua frente. O velho elogiou sua velocidade e Ryun se sentiu honrado. Então,
Do nada, o velho perguntou se ele notara as ruas no caminho até ali e quantos lugares achava que haviam passado. Hyun estremeceu, percebendo que isso poderia ter sido um teste o tempo todo, mas o patriarca respondeu por ele. Eram 64 lugares. Enquanto Hyun se desculpava por não prestar atenção, em vez de ficar bravo, o velho disse que cada um daqueles lugares pertencia ao clã Namgung. Não tendo certeza se ouviu direito, Hyun pediu que ele repetisse. O patriarca apontou para um pavilhão perto da entrada da montanha e perguntou se ele podia vê-lo. Ele disse que sim. Então, o velho explicou que tudo daquele pavilhão até o lado oposto era terra do Namgung. Ele perguntou se todas aquelas terras e prédios não eram enormes. Ainda confuso, Hyun apenas respondeu que sim, era enorme. Então, o velho se virou e perguntou o que ele achava de tudo isso. Hyun estava perdido. O homem continuava fazendo perguntas e respondendo a elas. Ele até começou a pensar que essa viagem até aqui era apenas um teste de sua habilidade de movimento. Enquanto Hyun se preparava para se mover, o velho perguntou se ele entendia agora, depois de ver todas essas posses. Mas Hyun ainda estava se preparando para disparar. No momento em que deu o passo à frente, o patriarca disse que ele ainda não entendeu, mesmo depois de ver tudo isso. Só então Hyun lembrou da palavra posse e bateu a cabeça no chão em súbita realização. Levantando seu rosto machucado, perguntou ao patriarca para explicar de forma mais clara. Com um sorriso muito forçado, o velho disse que uma boa parte de tudo isso poderia se tornar de Hyun. Isso o deixou completamente chocado. Então veio o ponto real. Ele só tinha que se casar com a neta do velho, Hai, que viria com um dote muito generoso. Depois de toda aquela preparação, Hyun finalmente entendeu por que ele foi trazido até aqui. E sim, essa era exatamente a razão. O velho confirmou. Agora, tudo fazia sentido porque o Rei da Espada tinha passado por tantos problemas com seu pai apenas para trazê-lo. Ainda sorrindo, o velho disse que iria convencer Rei para que Hyun não precisasse se preocupar. Pensando que toda a situação era insana, Hai simplesmente pulou do telhado. Se o Rei da Espada estava falando sério sobre casamento, ele tinha que estar louco. O velho imediatamente correu atrás dele, gritando para o travesso esperar. Hyun agiu como se não ouvisse e continuou a segui-lo. O velho o seguiu com um olhar aterrador, dizendo que poderia oferecer ainda mais se Hyun quisesse. Foi então que Hyun percebeu que havia renascido como um prodígio das artes marciais, o que deveria ser ótimo. Mas o Rei da Espada tinha seus olhos nele, e isso arruinou tudo. Então o velho parou de repente e gritou que, se Hyun se casasse com sua neta, a maior parte da riqueza do clã Namgung poderia ser dele. Hyun se recusou categoricamente. Ofendido, o velho exigiu um motivo. Então Hyun lembrou que era o único filho do clã Yu. A maior parte de Anping pertencia à família Yu, e o imperador favorecia tanto seu pai que lhe enviava presentes o tempo todo. Por que ele se casaria por dinheiro? Ele até soltou um suspiro cansado e disse ao seu pobre tio novamente que era o único herdeiro do clã. Então essa conversa sobre casamento precisava acabar. Hyun havia ficado animado porque achava que aprenderia artes marciais. Só então o velho percebeu que riqueza não significava nada para um garoto, criado com tudo. Mesmo assim, sendo o homem que quebrou todos os limites e se tornou o Rei da Espada, ele tinha que oferecer outra coisa. Um pouco depois, o velho começou a se exibir com uma série de movimentos de espada. Hyun apenas se perguntou por que ele tinha sido arrastado para isso tão cedo pela manhã. Namgung terminou e proclamou orgulhosamente que era o estilo de espada do imperador, perguntando se não era incrível. Hyun só pensava que as pessoas idosas provavelmente acordam muito cedo. Então, o velho jogou sua espada e a chamou de lâmina vibrante explosiva. As lâminas cortaram a árvore repetidamente de diferentes ângulos, e o primeiro pensamento de Hyun foi se aquelas árvores eram caras. O velho continuou exibindo uma técnica após a outra por bastante tempo. Finalmente, ofegante, ele disse que essas artes eram ensinadas apenas a descendentes diretos do Namgung. Ele estava prestes a acrescentar que se casar com sua neta permitiria que Hyun aprendesse todas elas. Mas Hyun já estava se afastando. Em pânico, o velho se jogou sobre ele e insistiu para que ele prestasse atenção. Estas eram técnicas inestimáveis que qualquer quantia de dinheiro não poderia comprar. Hyun disse que já sabia disso, mas tudo o que foi mostrado até agora não era nada especial. O velho soltou uma risada, certo de que era uma piada. Então ele disse que Hwang era talentoso, claro, mas ele só tinha acabado de começar nas artes marciais.
Então não havia como ele conseguir entender quão grandiosas eram essas técnicas. Ele começou a explicar que artes marciais são construídas e refinadas ao longo de gerações. Quando Ryun o interrompeu e disse que poderia fazer isso facilmente, aturdido, o velho lhe disse para parar de falar bobagens. Ryun, calmamente, perguntou se deveria provar. Pego uma rama, ele pensou que provavelmente esse era o único modo de fazer o velho recuar. De qualquer forma, rumores iriam se espalhar, então fingir ser um gênio mais uma vez não poderia doer. Ele começou a balançar a rama enquanto seu tio continuava a dizer para ele parar de brincar. Então, Ryun deslizou a rama em uma bainha invisível. Após uma breve pausa para focar, ele começou sua demonstração. O velho congelou de confusão. Ryun estava realmente usando o estilo de espada do imperador, e ele estava fazendo isso lindamente com nada mais do que uma rama. O velho não podia acreditar em seus olhos. Ele imediatamente gritou para Ryun parar, irritado e abalado. Ele exigiu saber o que estava acontecendo, e como Ryun havia aprendido o estilo de espada do imperador. Sem um pingo de medo, Ryun respondeu que o próprio velho o tinha ensinado. Ainda perplexo, ele perguntou se Ryun estava falando sério. Ryun respondeu que ele acabara de vê-lo demonstrado um momento atrás. Foi então que o velho percebeu. Chamar alguém de gênio não ia nem ao encontro do que esse garoto era. Enquanto ele ficava parado pensando que Ryun o copiara depois de vê-lo uma vez, Ryun o chamou. Ele perguntou ao velho se ele sempre ficava parado, olhando e babando assim. Então, Xuan jogou a rama de lado e disse que definitivamente não iria se casar com sua neta. O velho apenas murmurou, ok, enquanto observava a rama cair. Mas internamente, seus olhos estavam ardendo. Esse garoto era perfeito, e ele faria com que se casasse com ela de qualquer forma. Em outro lugar na cidade, Namgung, 3 homens estavam se movendo pelas ruas. Eles caminhavam silenciosamente entre os moradores da cidade até que um deles ordenou que os outros se separassem. Ao fazer isso, ele recordou o que havia aprendido depois de pagar um cidadão por informações. O homem disse que um cliente havia chegado 2 dias antes. Então, imediatamente, ele reuniu pessoas que conheciam Huang Shan e começou a perguntar sobre a pedra avermelhada. O nome daquela pessoa era Jin Weigong. Claro, o informante foi morto. Depois disso, voltamos aos aposentos do protagonista, onde alguém estava gritando por seu tio bem na frente dele. Huan abriu a porta para encontrar o chamador. Era seu antigo mestre, agora seu sobrinho, perguntando por que ele não estava treinando. Ryun respondeu casualmente que não precisava aprender a arte de cultivo do clã Namgon. Isso instantaneamente deixou o garoto furioso, e ele ordenou que ele viesse imediatamente. Ryun apenas pensou que em sua vida passada, aquele olhar o teria aterrorizado. Mas agora parecia quase fofo. O garoto estava furioso. Ele odiava essa situação, especialmente depois de descobrir que Ryun era tão talentoso. Ele podia copiar uma técnica após vê-la uma vez. Ainda assim, ele sabia que talento e apenas artes externas sem treinamento interno tornariam um lutador terrível. Mesmo agora, ele não conseguia sentir um único traço de energia interna de Ryun. Então ele agarrou Ryun pelo ombro e lhe disse firmemente novamente para ir com ele. Ryun apenas pensou que esse tolo estava cavando sua própria cova. Virando-se com um olhar maligno, decidiu que era finalmente hora de começar a treinar seu discípulo. Ele empurrou a mão do garoto para longe de seu ombro e disse que ouviu que seu sobrinho planejava ensiná-lo, mas não havia nada que aprender dele. Se algo, Ryun deveria ser quem ensinasse seu sobrinho inútil. O garoto retrucou que ele havia sido educado o suficiente para chamá-lo de tio. Ainda assim ousava agir tão arrogante. Ryun apenas perguntou que tipo de expressão era aquela. Ele iria bater em seu tio apenas para forçá-lo a ir junto? Então ele disse para o garoto tentar, se conseguisse, chamando-o de sobrinho novamente. Isso apenas deixou o garoto mais bravo, com uma aura sombria surgindo dele. Ryun perguntou o que havia de errado em chamar seu sobrinho assim. Então, com um sorriso louco, ele o zombou ao repetir, sobrinho. O garoto gritou que ele estava completamente insano e arrogante além da crença. Honestamente, arrogante era muito fraco para o quão bravo ele estava. Ele deveria estar xingando muito pior. A provocação claramente funcionou. Ele parecia pronto para explodir, mas ainda não xingou. Kim observou como ele soava casual, quando tudo o que podia dizer era arrogante. Então, ele zombou por só conhecer um insulto. Em sua vida passada, esse homem usava um xingamento diferente a cada dia. Ryun o lembrava como alguém que xingava constantemente. Quando ele era jovem,
naquela época, era imbatível com a espada. As pessoas até o chamavam de Rei da Espada das Sete Emoções. Ele tinha levado cada emoção humana ao seu limite por meio das artes marciais. Ele havia batido em alguém porque acordou de mau humor ou porque se sentia ótimo depois de uma refeição. Por causa de todos esses humores, Ryun havia sofrido muito no passado. Então nada disso fazia sentido. Como esse cara poderia ser tão educado agora, quando na outra linha do tempo ele alcançou o pico da loucura emocional? Se isso mudasse, um dos heróis de Moren poderia nunca existir. Hyuk não podia permitir isso. No começo, ele só pretendia ajudar com artes marciais. Mas agora, ele teria que consertar a personalidade do garoto também. Ele chamou isso de um incômodo, embora o sorriso maligno em seu rosto dissesse o contrário. Seu sobrinho, agora chamando seu tio de vilão, exigiu saber do que ele estava falando quando Huang apareceu de repente na frente dele e disse que ele entenderia depois de ser espancado. O homem ficou surpreso, perguntando se aquilo era patinação do vento celestial. Assumindo sua posição, ele declarou que uma cópia barata não tinha chances. Então ele avançou, dizendo que iria mostrar a diferença entre a coisa real e uma falsificação. Seus ataques eram genuinamente ferozes. Até Ryun ficou impressionado enquanto desviava dos golpes. Mesmo assim, ataques como aqueles não iriam tocá-lo. O homem atingiu novamente, e Ryun saltou de uma maneira estranha por instinto. O garoto rapidamente levantou sua defesa, mas um chute facilmente o desequilibrou. Ele bloqueou, mas a força ainda o lançou a vários metros de distância. Enquanto o garoto arfava por ar, Ryun perguntou se tudo o que ele planejava fazer era bloquear. Então Ryun avançou novamente em uma velocidade ofuscante, esperando um soco. O garoto tentou bloquear, mas o golpe nunca aterrissou. Em um instante, ele pensou em esquivar-se com energia interna, mas Ryun, sorrindo friamente, lhe disse que isso não funcionaria. Um soco envolto em aura azul já o aguardava. O garoto percebeu tarde demais e tentou suportar o golpe com energia interna, mas rapidamente percebeu que não conseguia detê-lo e tropeçou. Ryun aproveitou a abertura, desferiu seu punho para baixo e rompeu sua defesa. O golpe aterrissou limpidamente. Ele até usou uma técnica do clã Namgun com iluminação explosiva. Ele acertou seu sobrinho bem no rosto e até riu enquanto fazia isso. O pobre garoto foi lançado para trás e foi parar contra uma parede. Ryun foi atrás dele, novamente enquanto ele já estava enfraquecido. O garoto estava completamente sobrecarregado, cuspindo sangue. Chocado, ele perguntou como Ryun podia usar iluminação explosiva quando parecia não ter energia interna. Ele realmente aprendeu isso apenas com seu breve contato? Se sim, ele realmente era um gênio enviado pelo céu. Não havia nada que ele pudesse fazer contra esse monstro que estava diante dele. Ryun simplesmente disse que seu sobrinho ainda tinha muito a aprender. O pobre garoto só conseguia sentir medo. Os sons do impacto continuavam ressoando. Ryun estava o espancando, dizendo que ele não sabia quanto tempo aguardou por isso. Enquanto falava, ele continuava chutando e esmurrando seu rosto sem a menor misericórdia. Afinal, isso era exatamente o que ele havia sofrido sob esse homem em sua vida passada. Ele havia aguardado ansiosamente por este dia. Agora que finalmente chegou, ele estava emocionado. Ainda xingando, o garoto só conseguia implorar para que ele parasse, pois doía demais. Então algo clicou e ele se lembrou de palavras do seu passado. O que ele estava sentindo agora era raiva. Enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, ele gritou para Hyuk parar com as bobagens. Então, outro gancho brutal o atingiu. Vendo que seu sobrinho ainda estava muito fraco, Huang começou a pensar em como torná-lo mais forte. Ele até considerou perseguir aquela segunda criatura mística. Algum tempo depois, ele apontou para o garoto e disse que eles treinariam juntos de agora em diante. Isso foi o início do pesadelo do pobre garoto. Alguns dias depois, de volta ao palácio da família Namgung, seu duro treinamento ainda estava em andamento. Eles continuaram por 10 dias seguidos. Através daquela rotina infernal, o garoto finalmente começou a responder, deixando seus sentimentos saírem. Ele balançou sua espada. Ryun pôde perceber que o ataque já carregava uma quantidade considerável de energia interna. Em apenas alguns dias, ele havia misturado sua raiva na lâmina. Isso fez Ryun perceber algo. Este garoto cresce mais rápido quando está sendo empurrado ao seu limite. Por enquanto, aprender a fundir raiva em seu poder era o suficiente. O próximo passo seria treinar para extrair essa raiva. Pensando nisso, Ryun o atingiu e o lançou longe. Ele avançou imediatamente para outro soco, mas o rosto de seu sobrinho mudou repentinamente.
Seus olhos se encheram de raiva. Isso era exatamente o que Hyun queria. O sobrinho respondeu com um enorme golpe envolto em aura de raiva. No momento em que percebeu que errou o alvo, o pânico o atingiu. Se Hyun atacasse agora, ele provavelmente ficaria desacordado por 3 dias. Mas do nada, Hyun disse que estavam feitos por hoje e que tinham um lugar para ir. Seu sobrinho só pôde perguntar onde, com um olhar assustador. Hyun perguntou se ele estava questionando-o, sabendo que outra surra poderia vir. O garoto pulou e disse que deveriam ir imediatamente, mesmo sem ter ideia de para onde estavam indo. Ele finalmente estava aprendendo. Em outra parte da cidade do clã Namgung, as pessoas estavam seguindo com seu dia quando alguém parou perto de um mendigo e deixou uma moeda em sua tigela. Depois que o mendigo lhe agradeceu, o homem pediu para falar com ele em troca. Ele era, na verdade, um dos homens deles, relatando que seu líder, Jin Wei-gong, não estava no clã Namgung. O mendigo ficou quieto por um segundo, então olhou para cima e perguntou se ele estava certo. O homem disfarçado disse que sim, mas acrescentou que alguém estranho havia aparecido em torno do mesmo tempo. Imediatamente, o líder perguntou quem era e ouviu o nome de Yu Chien, filho de Yu Song-wan, que agora estava ficando com o clã Namgung. O homem perguntou se deveriam envolver o capitão. Após uma breve reflexão, o mendigo avistou Hyun e seu sobrinho passarem perto. Naquele momento, decidiu que não chamariam o capitão. Eles investigariam por conta própria. Imediatamente, um de seus homens começou a seguir Hyun e o garoto. O mensageiro se levantou e o mendigo o agradeceu novamente pela moeda, mas sua verdadeira ordem era seguir em frente com o plano. Ainda assim, alguém mais estava observando também. Esses 2 homens estavam atrás do mendigo por ganhar dinheiro em seu território sem pagar. Em resumo, eles estavam irritados e queriam espancá-lo. Algum tempo depois, o sobrinho reclamou que todos os livros estavam cheios de histórias tristes e pessoas miseráveis. Então, por que precisavam carregar tantos deles aqui? Ele disse que precisava de experiência, e ninguém nunca ficou doente por causa disso. Como o protagonista também cresceu rico, ele realmente não podia discutir. Agora, aqui, ele tinha que fazer o garoto ler uma ópera de Pequim e rir alto, o que deixou o garoto confuso. Mas depois de um tempo, ele se envolveu muito. Hyun explicou que a felicidade acalma o coração e impede que a tristeza e a raiva dominem. Se o coração de seu sobrinho se acalmasse, ele poderia ver mais claramente e entender melhor seus inimigos. O garoto disse que se lembraria disso, então perguntou novamente o que deveriam fazer com todos aqueles livros sombrios. Justamente então, corta para o grupo de mendigos falsos. Agora, eles já haviam escolhido seus alvos. A ordem era simples: seguir silenciosamente e apenas observar. Seu líder disse que ele mesmo rastrearia Yu Chien agora, e todos os outros deveriam ficar atentos e evitar serem notados. Até que saíssem para Fai, alguém gritou de repente pelo mendigo. Hyun e seu sobrinho se viraram de imediato para ver o que estava acontecendo. O mesmo cara de antes estava acusando o mendigo de vagar sem pagar impostos. Isso instantaneamente arruinou seu plano. Quando o mendigo perguntou quem eram, os homens zombaram dele por ser ousado. Seu líder se apresentou como Wang Chuf Hafiz, do clã Juwas. Agindo com medo, o mendigo implorou por misericórdia, mas Wang Chuf ordenou que seus homens o espancassem. O líder do mendigo falso sabia que não podia revelar quem era, ou todo o plano iria desmoronar. Com Yu Chien ali ao seu lado, ele se perguntou se deveria apenas levar a surra. Observando acontecer, o sobrinho perguntou se deveriam intervir. Yu Chien disse que não entendia porque tinha sido criado protegido. O mundo não era um conto de fadas. Eles não podiam interferir em tudo. Lutas de rua entre o clã dos mendigos e o clã dos vagabundos aconteciam o tempo todo. Esses homens eram do clã Juva, inimigos do clã dos mendigos. Como essa não era uma luta entre artistas marciais, essa era mais uma razão para ficar de fora. Assim, eles se viraram e continuaram andando, enquanto os vilões sinalizavam secretamente que o casal havia saído e que podiam avançar. Então, uma aura roxa irrompeu do beco, enquanto ordenavam que todos parassem. O líder dos vagabundos não fazia ideia do que estava acontecendo antes de ser lançado para fora do mendigo. Um dos homens gritou pelo garoto, mas nesse ponto, eles já estavam cercados pelos vilões. O líder ordenou que todos ficassem atrás. Depois de se recompor, o homem disse à sua gangue para capturar o mendigo, mas sob aquela aura esmagadora, nenhum deles conseguia se mover corretamente. O mendigo se aproximou de seu agressor e perguntou se ele entendia o que acabava de fazer. Essa tinha sido uma rara oportunidade, talvez uma que eles nunca teriam novamente. O fracasso não era permitido, então o garoto vagabundo pagaria o preço. Ele agarrou o garoto pela cabeça e fez exatamente
exatamente o que você esperava. Depois disso, ele disse que havia um rio por perto e ordenou a seus homens que despejassem o resto e apagassem toda a evidência. Eles obedeceram imediatamente. Naquela noite, vários membros do clã vagabundo desapareceram apenas por espancar um mendigo. Não muito longe, alguém estava se escondendo nos arbustos. Ele era um dos homens de Wang e acabara de descobrir que essas pessoas não eram vagabundos comuns. Aquele mendigo também não era do clã dos mendigos. Chorando enquanto corria, ele disse que precisava relatar isso ao clã dos mendigos. De volta ao pavilhão da família Namgong, o patriarca da família estava furioso, exigindo saber por que ela ainda não tinha chegado. Ele havia chamado sua neta para se casar, mas ela se recusou porque simplesmente não queria. Pior, ela já tinha ido para o campo de batalha lutar contra a seita não ortodoxa e se certificou de que sua carta chegasse apenas depois de ter partido. Isso apenas deixou o patriarca mais bravo. Em um acesso de raiva, ele reclamou sobre como esses jovens estavam sendo criados. Como ela claramente não voltaria, ele decidiu enviar Hun a ela em vez disso. Feliz com essa ideia, ele saiu para encontrar o protagonista. Então ele ouviu de repente xingamentos altos. Ele imediatamente pensou que os intrusos haviam entrado, então pulou a parede para checar. Mas o que encontrou o surpreendeu. Hyun estava balançando espadas em direção a seu sobrinho enquanto o garoto xingava sem parar e chorava através de seu ataque, e uma aura dourada se erguia de sua espada. O velho pensou que parecia uma chama controlada. Enquanto o protagonista o notava antes que o golpe pudesse atingir, ele ordenou que parassem. O jovem imediatamente parou e Hyun ficou bravo, dizendo que dessa vez poderia ter atingido sua cabeça. Ouvir Hyun xingar assim parecia impressionar o velho, enquanto o protagonista perguntava o que ele estava fazendo ali. Descendo do telhado, o velho disse que o treinamento havia despertado seu interesse. Hyun disse que ele poderia assistir. Isso fez o velho se perguntar se essa ainda era sua própria casa. Ele perguntou se Hyun estava ensinando Hyun a esgrima, mas Hyun negou e disse que estavam apenas treinando. Isso fez o jovem patriarca se perguntar por que ele estava mentindo. O velho apontou que o garoto usou uma técnica diferente da dos clãs. Hyun disse que criou ele mesmo. Isso surpreendeu o jovem homem, que perguntou o que seu tio queria dizer. Hyun então explicou que era a espada das 7 emoções, uma técnica baseada nos sentimentos de uma pessoa. O velho estudou essa ideia com interesse e percebeu que o clã, longo construído em velocidade e variação, estava entrando em uma nova era. Quando o protagonista perguntou por que ele havia vindo, o velho disse que precisava que ele fosse à Aliança Moram. Mas antes que pudesse explicar mais, um homem interrompeu para relatar que alguém do clã dos mendigos de Hefei havia chegado, e algo terrível parecia ter acontecido. O velho disse ao protagonista que eles falariam depois, enquanto Hyun decidiu que deveria ir ver por si mesmo. Deixado para trás, ele pensou que aqueles dois realmente eram iguais. E como não tinha nada melhor para fazer, era melhor dar uma caminhada pela cidade. Enquanto se movia, algumas pessoas o observavam. Um deles perguntou silenciosamente ao seu líder o que fazer. O homem, vestido como um mendigo, pensou que talvez não tivessem outra oportunidade como essa, então ordenou que todos fossem atrás dele. Seus homens concordaram e planejaram pegá-lo assim que chegasse a um lugar mais tranquilo. A cidade estava cheia, e o protagonista ficou feliz por finalmente poder olhar em paz. As coisas tinham sido difíceis antes, porque as pessoas do Vampiring o reconheciam. Ainda assim, lembrar aqueles rostos sorridentes e os presentes que lhe deram o fez sentir falta deles. O ex-gorducho se perguntou se todos estavam bem. Ele sabia que se quisesse voltar para a prefeitura de Vampiring e manter a paz em tempos como esse, teria que agir antes que o caos se espalhasse. Então ele notou alguém passando que parecia um pouco familiar. Ele presumiu que já havia visto o homem em algum lugar nas ruas antes, então deixou para lá. Mas bem naquela hora, ele percebeu algo suspeito e manteve o foco enquanto terminava um bolinho. De longe, um homem claramente o observava. O tempo passou e ele continuou se movendo pela cidade. Aquele mesmo homem continuava atrás dele. Antes que muito tempo passasse, ele passou por um velho mendigo e percebeu que era o vagabundo que tinha sido espancado ontem. Isso o incomodou. O cara realmente achava que roupas comuns o esconderiam? Ele se lembrava de ter ouvido que algo terrível aconteceu com o clã dos mendigos e imaginava que essas pessoas provavelmente estavam por trás disso. Então ele chamou um homem fingindo ler um livro, casualmente perguntando o que ele estava fazendo ali. Esse movimento repentino assustou as pessoas que o seguiam, e o homem foi atingido bem na virilha.
Na confusão, o protagonista se esgueirou para longe. Os outros correram atrás dele para que não pudesse escapar. Mas quando chegaram ao beco que ele entrou, ele já tinha sumido. O homem de cabelo longo se perguntava se ele realmente havia vindo por ali. Então, o protagonista falou de um telhado, perguntando quem eles eram e por que tantos homens estavam atrás dele. Ele imagina que realmente queriam algo dele. O velho olhou para ele, claramente irritado. O protagonista saltou de cima e perguntou por quê. Estavam o cercando como ratos. Então ele perguntou se eram as mesmas pessoas que o perseguiam na noite anterior. Um único olhar em seus rostos diz a ele que está certo. Ele se pergunta se são sobras da Fortaleza dos 9 Dragões ou se estão atrás do ginseng virgem. O velho diz que matar ele seria fácil, mas o garoto está ligado a um ex-oficial do governo. Então isso poderia se tornar uma bagunça se o governo se envolvesse. Ele pergunta diretamente se ele é Jin Weigang, aquele que pegou o ginseng virgem. O protagonista finge não entender e pergunta quem é. Isso faz o velho de olhos estreitos se perguntar se eles pegaram a pessoa errada. Se ele realmente tivesse comido o ginseng virgem, deveria estar pelo menos no estágio de condensação de energia. Mas ele não sente nenhuma energia interna. Mesmo assim, nosso ex-gorducho aprendeu muito bem com aquele mendigo como se esconder. Então ele sabe que não vão descobri-lo. Ao mesmo tempo, percebe que se chegaram tão longe por causa do ginseng virgem, eles definitivamente estão ligados aos servos do caos. Então ele decide não perder tempo. Ele os capturará e forçará a revelar o que sabem. O velho de olhos estreitos pede desculpas e chama de um mal-entendido, mas o protagonista o interrompe, dizendo que eles não podem sair antes de lhe dizer quem são. O velho deixa de lado a encenação e ordena que seus homens ataquem. Os lutadores experientes avançam. Ver eles correndo sem usar técnicas letais apenas o faz querer espancá-los ainda mais. Com um golpe cada, ele derruba 2 homens e os manda voar contra uma parede. Ele diz ao velho que devem ter pensado que ele era fraco se atacaram sem usar habilidades. O homem de olhos estreitos fica nervoso. Uma pessoa sem energia interna visível acabou de fazer isso. O protagonista ignora os 2 e pergunta se o velho planeja fugir na próxima. Isso apenas deixou o velho mais irritado. Nosso ex-herói gordinho sabia que estava em desvantagem numérica, então faz um ato e pergunta se eles querem brincar. Ele agarra um dos homens que já derrubou e sai correndo. Um velho de cabelo longo o persegue e ataca por trás. Mas o protagonista facilmente desvia e rapidamente examina a área, avistando o lugar perfeito para seu plano. Ele aperta os músculos e lança o homem cativo em um telhado, fazendo-o despencar pelo telhado e fazendo as pessoas dentro do prédio entrarem em pânico e correr. Então, ele salta alto no ar e se prepara para um chute. Um único golpe destrói o prédio. Os lutadores experientes se dirigem para os destroços, e ele diz que chegaram mais rápido do que o esperado. Tocando seu rosto, ele se pergunta se o velho já sabia. O velho então congela de medo. O homem à sua frente é alguém que ele reconhece. Agora, mostrando sua aparência mudada, o protagonista diz que o tolo o seguiu diretamente para o centro de Hefei. Ele até pergunta se eles querem continuar brincando, pois agora eles terão que lidar com ele e com os 2 clãs que protegem a cidade. Percebendo a armadilha, o homem xinga-o por ser mais inteligente do que esperava. Ele sabe que lutar contra 2 clãs será impossível, então eles precisam sair de Hefei rapidamente. Mas antes disso, ele ordena que os homens seniores matem o protagonista. O protagonista entende imediatamente. Eles querem silenciá-lo. Ele levanta as pernas, quebrando pedras e chutando pedaços de rocha para o ar. Então ele pergunta se eles realmente acharam que ele não tinha mais truques. Ele agarra as pedras voadoras e pensa que deveriam ter corrido quando tiveram a chance. Usando a técnica dos 12 cortes consecutivos, ele ataca todos eles de uma vez. Mas naquele momento, um homem se lança contra ele por trás. Nosso herói o elogia por ter seguido ele tão longe, mas diz que um verdadeiro artista marcial não seria pego por algo tão simples. Enquanto estava sendo estrangulado, o homem engole uma pílula, o que faz o protagonista perceber que algo está errado. Quando o homem morre de repente, ele entende o verdadeiro objetivo do velho. Ele se vira para encontrá-lo, mas é tarde demais. O velho já havia matado o camarada capturado. Um grande tumulto se espalha, e ele vê os outros matando seus próprios aliados também.
Eles estão eliminando seus subordinados para que nenhuma evidência permaneça. O velho ordena um recuo, e os 3 anciãos fogem imediatamente. Nosso herói diz que se é assim que eles querem jogar, ele também não vai segurar. Ele os persegue. A perseguição rasga a cidade. Um deles percebe que não conseguirá escapar, então para e se vira para enfrentá-lo. O protagonista desvia do golpe da espada em um único movimento e mata o homem com um único golpe. Não se importando se essas pessoas vivem ou morrem, o velho rapidamente diz algo a seu subordinado, e o homem concorda. Na próxima curva, eles se dividem. Isso faz o protagonista se preocupar por poder perder um deles. Mas então o velho olha para cima, chocado. Homens à frente estão gritando para que parem. Eles são membros dos 2 clãs que guardam a cidade. O protagonista pensa que demoraram, mas pelo menos agora estão aqui. Ele pode continuar perseguindo o velho. O velho está correndo mais rápido pelas ruas com nosso herói logo atrás. Ele sabe que ser pego agora arruinaria tudo. Desesperado, ele tira uma estranha bolinha, gira e a lança em direção ao protagonista. Mas quando olha de novo, o alvo desapareceu. A bolinha voa para o espaço vazio e explode um momento depois. Então, o protagonista aparece de repente, chama-o e o soca no rosto. O golpe o lança para o outro lado da rua até que ele se esborracha contra uma parede de tijolos. Craqueando seus dedos, o protagonista diz para ele desistir. Seus homens já foram capturados e espancados. O velho exige saber quem ele é e por que escondeu seu poder. Mas o vencedor pode perguntar primeiro. Ele pergunta de onde veio o velho de olhos estreitos, e então avisa que se ele não falar, eles têm todo o tempo do mundo para se conhecer melhor. Se esforçando para se levantar, o velho pensa em tudo que já sacrificou por esse plano, até mesmo seu próprio povo e si mesmo. Antes de morrer, ele matará esse bastardo primeiro. Vendo aquela expressão, o protagonista sabe que é o rosto de alguém fazendo um último movimento desesperado. Isso apenas deixa o velho mais furioso. Ele grita, perguntando se tudo isso parece uma piada. O protagonista verifica ao redor e vê que nenhum dos membros da seita está por perto, então decide acabar com tudo em um único golpe. O velho não entende o que ele quer dizer, mas se prepara. Ele decide matá-lo rapidamente e calá-lo. Ele presume que o protagonista irá correr para fechar a distância e planeja aproveitar aquele momento para cortar sua cabeça. Mas o protagonista se lembra da arte marcial perfeita para mostrar a diferença entre eles. Ele se posiciona em calma e pressiona contra o chão, puxando poder por todo o seu corpo. Uma aura pesada se levanta de seus pés, sobe pelo seu corpo e se concentra em seu punho. Então, um golpe massivo acerta o velho sem que o protagonista nem precise dar um passo à frente. O velho recebe o golpe esmagador em confusão aturdida, enquanto o protagonista assiste sem uma ponta de dúvida. O ancião é lançado contra a parede novamente, e o impacto provoca uma enorme explosão. O protagonista pergunta se isso foi suficiente, e então diz que essa é a arte suprema de Shallan, o punho místico de 30 metros. Disseram-lhe que se ele dominasse isso, poderia desencadear milhares de socos. Olhando para o velho estirado no chão, ele se pergunta o que fazer agora, já que não pode interrogar ele ali. Então, felizmente, um homem aparece e se apresenta como o líder do clã dos mendigos, pedindo para levar o prisioneiro. O protagonista concorda e vai até o homem inconsciente. Os 2 mendigos inspecionam seu corpo e dizem a seu líder que é exatamente como foi descrito. O ancião do clã dos mendigos pede para deixar aquele homem com eles, deixando o protagonista confuso e se perguntando sobre o que aquele ladrão sorrateiro estava falando. Alguém de repente corre até eles, gritando por seu tio. É o jovem mestre. A primeira coisa que ele pergunta é o que aconteceu com as roupas do protagonista. Elas estão encharcadas e cobertas de sujeira. O garoto, que se tornou leal em apenas 10 dias, instantaneamente fica bravo e exige saber quem fez isso. Nosso herói lhe dá um tapa e diz para ele calar a boca. Atônito, o jovem mestre pergunta por que foi atingido, e o protagonista levanta a mão novamente, irritado por ele estar tentando evitar. O ancião do clã dos mendigos estuda o homem no chão e percebe que ele não era fraco. Seus aliados estavam no nível de energia manifestada, talvez até mesmo projetada. Mesmo assim, aquele jovem homem derrotou todos eles sozinho. O velho se desculpa por ser rude, e o protagonista nota que o clã dos mendigos já estava caçando aquele homem. O ancião explica que a seita Guá, ligada ao clã dos mendigos, foi dizimada por pessoas como ele. Então ele
Pergunta como nosso herói está conectado a eles. O jovem se dá conta de que está sendo testado por informações, então diz que aqueles ladrões estavam atrás de outra pessoa e simplesmente o confundiram com aquela pessoa. Lembrando de todo o treinamento duro e das surras que passou, o protagonista não tem planos de ser enganado por aquele velho. Mesmo assim, o ancião barbudo ainda suspeita que ele esteja escondendo algo. Ainda assim, ele pensa que sua aparência aqui pode ajudar. Se necessário, ele pode até rastrear as coisas de volta ao clã Namgung. Agora, no entanto, nosso herói não pode fazer muito porque lhe falta poder. Esses inimigos se mantêm escondidos e se movem em segredo, então ninguém sabe o que eles farão uma vez que souberem que sua equipe de perseguição foi eliminada.